Tem gente orando por dinheiro, mas vivendo do jeito que afasta a provisão. Tem gente pedindo bênção financeira, mas tomando atitudes que bloqueiam a abundância. Tem gente clamando por milagre, mas agindo exatamente como quem não quer prosperar. E talvez você seja uma dessas pessoas, sem perceber, sem querer, mas repetindo padrões que mantêm você no mesmo lugar, mês após mês, ano após ano. Mas e se a provisão que você tanto pede já estivesse disponível? E se Deus já tivesse liberado, mas você, com suas atitudes, estivesse impedindo que chegasse até você? Se você trabalha duro, mas o dinheiro nunca sobra. Se você ora por provisão, mas nada muda. Se você sente que há um bloqueio invisível nas suas finanças, fique até o final, porque essas 3 atitudes podem mudar tudo, ainda hoje. Tem algo que você precisa entender. Deus quer que você prospere. 3 João, versículo 2 diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Isso é palavra de Deus. Ele deseja que você prospere. Mas prosperidade não vem só de oração. Vem de oração, mais atitude certa, porque fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 26. E tem atitudes específicas que abrem portas financeiras, que ativam leis espirituais de prosperidade, que fazem Deus liberar recursos. E hoje, você vai aprender quais são essas 3 atitudes. Atitudes que homens prósperos da Bíblia tinham. Atitudes que funcionam até hoje. Atitudes que você pode começar a aplicar agora mesmo. A primeira atitude que atrai provisão é: seja fiel no pouco antes de receber o muito. Tem gente pedindo milhões, mas não cuida bem de R$ 100. Tem gente querendo empresa, mas não é responsável no emprego que tem. Tem gente sonhando com abundância, mas desperdiça o pouco que já possui. E Deus não confia o muito a quem não é fiel no pouco. Lucas 16, versículo 10 diz: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Isso é princípio. Isso é lei espiritual. Deus te testa no pequeno antes de te dar o grande. Olha o exemplo de José. Ele começou como escravo na casa de Potifar. Não era o que ele sonhava. Não era o que Deus havia prometido. Mas sabe o que José fez? Ele foi fiel. Gênesis 39, versículo 2 diz: E o Senhor era com José, e foi homem próspero. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José poderia ter reclamado, poderia ter feito corpo mole, poderia ter pensado: isso não é digno de mim. Mas ele não fez isso. Ele administrou a casa de Potifar com excelência, como se fosse dele, como se Deus estivesse vendo, e Deus estava vendo. Depois José foi preso injustamente. E de novo, ele poderia ter desistido. Mas ele foi fiel na prisão, serviu bem, ajudou outros presos, interpretou sonhos, e foi exatamente por isso que, quando chegou a hora, Faraó o chamou. E José se tornou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Mas repara, José só chegou ao palácio porque foi fiel na casa de Potifar. Só chegou ao trono porque foi fiel na prisão. Ele provou no pequeno que merecia o grande, e Deus honrou isso. E talvez você esteja esperando o grande, sem ser fiel no pequeno. Talvez você esteja orando por promoção, mas não faz o básico bem feito. Talvez você esteja pedindo aumento, mas chega atrasado, reclama, faz o mínimo. Talvez você esteja sonhando com negócio próprio, mas não organiza as finanças que já tem. E Deus está esperando, Ele está vendo, Ele está testando. Porque quando você provar que é fiel no pouco, Ele vai confiar o muito a você. Mas enquanto você for desleixado no pequeno, Ele vai segurar o grande, não por maldade, por sabedoria, porque Ele sabe que se você não sabe lidar com 100, não vai saber lidar com 1000. Então a pergunta é: você está sendo fiel no que já tem? Você cuida bem do salário que recebe? Você administra bem a casa, o carro, as contas? Você é responsável no trabalho? Porque a provisão que você pede
Pode estar esperando você provar que está pronto. Se essa mensagem está tocando o seu coração até aqui, continue comigo. E se você sente que este tipo de palavra fala com você, considere se inscrever no canal Sabedoria e Prosperidade. Aqui nós compartilhamos mensagens inspiradas todos os dias, palavras que fortalecem o seu espírito, renovam sua fé e te aproximam de Deus. A segunda atitude que atrai provisão é: dê o que você tem, não o que você quer ter. Tem gente que só quer dar quando tiver muito, só quer ajudar quando sobrar, só quer ofertar quando estiver rico, e por isso nunca dá, nunca ajuda, nunca oferta, e por isso nunca prospera. Porque a lei de Deus é clara: dai, e ser-vos-á dado. Lucas 6, versículo 38. Repara, dai primeiro, depois ser-vos-á dado. Não é o contrário. Não é, receba primeiro, dê depois. É, dê primeiro, receba depois. Isso é semeadura. Isso é fé. Isso é como o reino funciona. Olha a viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição dela e do filho. Depois disso, só restava esperar a morte. E foi exatamente nesse momento que o profeta Elias pediu: me dê um bolo pequeno primeiro. Imagina a situação, ela estava no limite, não tinha nada. E o profeta pediu o pouco que ela tinha. Parece loucura, não é? Parece injusto. Mas ela decidiu confiar. Ela pegou aquele punhado de farinha, aquele resto de azeite, e fez um bolo para Elias primeiro. E sabe o que aconteceu? A farinha da panela nunca se acabou. O azeite da botija nunca faltou. Durante mais de um ano de seca, aquela casa teve provisão sobrenatural. 1 Reis 17. O pouco que ela deu se transformou em multiplicação constante. Mas repara, ela não deu depois de prosperar. Ela deu antes de prosperar. Ela não esperou ter muito. Ela deu o pouco que tinha. E foi exatamente por isso que o muito veio. Porque Deus honra quem age por fé. Deus multiplica o que é entregue. Deus prospera quem confia. E você pode estar fazendo o contrário. Você pode estar guardando o pouco, esperando ter muito. Você pode estar segurando a oferta, esperando sobrar. Você pode estar retendo a semente, esperando ter certeza da colheita. Mas não funciona assim. O agricultor não espera colher para depois plantar. Ele planta primeiro. Ele joga a semente na terra. Ele solta o que tem. E só depois vem a colheita. E quanto mais ele planta, mais ele colhe. Quanto menos ele planta, menos ele colhe. 2 Coríntios 9, versículo 6. Então a pergunta é: você está dando ou está esperando ter para depois dar? Você está semeando com pouco ou esperando ter muito para depois semear? Porque a provisão que você pede pode estar esperando você soltar o que já tem. A terceira atitude que atrai provisão é: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas confie como se tudo dependesse de Deus. Tem dois extremos perigosos. Tem gente que só ora e não age. E tem gente que só age e não ora. E os dois extremos levam à escassez. Tem crente que acha que fé é ficar parado esperando Deus fazer tudo. Que orar é suficiente. Que trabalhar é falta de fé. E passa a vida esperando milagre, sem mover um dedo, sem buscar oportunidade, sem fazer a parte que cabe a ele. E depois reclama que Deus não responde. Mas Deus não abençoa a preguiça. Provérbios 6, versículos 6 a 11 falam do preguiçoso que dorme demais, que cruza os braços e que a pobreza vem sobre ele como um ladrão. Deus abençoa trabalho. Ele multiplica esforço. Ele prospera diligência. E tem gente no outro extremo, que trabalha feito louca, que faz hora extra, que se mata, que não descansa, que não ora, que não dizima, que não confia. E mesmo trabalhando tanto, o dinheiro não rende, porque trabalho sem Deus é fadiga sem resultado, é esforço sem multiplicação. O segredo é o equilíbrio, é trabalhar com excelência, mas sabendo que é Deus quem prospera. É ser diligente, mas confiando na provisão divina. É fazer sua parte, mas reconhecer que a bênção vem do alto.
Olha, Neemias, ele tinha um chamado: reconstruir os muros de Jerusalém. E ele poderia ter feito só uma das duas coisas. Poderia ter só orado, ou poderia ter só trabalhado, mas ele fez as duas. Neemias 4, versículo 9 diz: Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Repara, oramos e pusemos guarda. Não foi só oração, não foi só ação. Foi oração mais ação. Foi fé mais obras. Foi confiar em Deus, mas fazer a parte humana. E o resultado? O muro foi reconstruído em 52 dias. Um milagre de Deus, com esforço humano. E é isso que você precisa fazer. Você precisa orar por provisão, mas trabalhar com excelência. Você precisa confiar em Deus, mas buscar oportunidades. Você precisa ter fé, mas não ser negligente. Porque Deus não vai fazer a sua parte, e você não consegue fazer a parte dele. Então ore antes de trabalhar. Peça sabedoria. Peça direção. Peça que Deus abra portas. Mas depois, levante e trabalhe. Faça o melhor que você pode. Seja excelente. Seja responsável. Seja íntegro. E confie que Deus vai multiplicar o seu esforço. Se essa palavra está te tocando até aqui, deixa o seu amém nos comentários. E se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade. Aqui no canal Sabedoria e Prosperidade, todos os dias, compartilhamos mensagens que edificam, renovam e fortalecem a sua fé. Agora deixa eu te dar 3 ações práticas que você pode fazer ainda hoje. Primeira ação: escolha uma área da sua vida financeira e seja impecavelmente fiel nela esta semana. Pode ser organizar as contas. Pode ser fazer o trabalho com excelência. Pode ser cuidar bem do que você já tem. Prove para Deus que você está pronto para mais. Pode ser ajudar alguém, pode ser compartilhar, mas dê com fé, porque quando você semeia, você ativa a multiplicação. Terceira ação: ore pedindo provisão, e depois trabalhe como se a resposta dependesse do seu esforço. Não seja preguiçoso, não seja negligente, faça a sua parte. E confie que Deus vai fazer a parte dele. Agora que você entendeu as 3 atitudes que atraem provisão, há uma mensagem que complementa isso profundamente. Sobre como Deus multiplica o pouco que você tem quando você age com fé. É o próximo passo da revelação. Assista agora. Como Deus multiplica o pouco que você tem. E agora, vamos orar juntos. Não apenas repita. Sinta cada palavra. Senhor, eu decido hoje ser fiel no pouco. Eu decido dar o que tenho, mesmo que seja pouco. Eu decido trabalhar com excelência, mas confiar na tua provisão. Abre portas financeiras na minha vida. Multiplica o meu esforço. Prospera o trabalho das minhas mãos. Eu creio que tu és o Deus que provê. Em nome de Jesus. Amém. A provisão financeira que você busca não depende só de oração. Depende de atitude. E agora, você sabe quais atitudes tomar. Se essa mensagem falou com o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa prosperar. Você pode ser o instrumento de Deus para mudar a vida financeira de alguém. Um abraço e até o próximo vídeo.